Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Realidades pesadas não nos deixam subir. Não é assim que funciona? Se o coração está pesado, ele fica incapaz de buscar as coisas do alto. Agora, se ele está jogando fora diariamente os lixos que ele vai armazenando, com os relacionamentos que ele tem, com as realidades que vão pesando, sendo doídas, difíceis para ele vai fazendo essa reciclagem no dia a dia e ele continua apto às coisas do alto. É assim que funciona. Não há outra maneira, minha gente. Você já parou para pensar que muitas vezes na sua vida você emperra o seu crescimento humano porque lhe falta leveza? Às vezes até no trato com o outro. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa que está pesada o tempo todo, que tem uma sacola de problemas e faz questão de desparramar esses problemas o tempo todo em cima dos outros. Esquece um pouco os seus problemas, fale de outras coisas, seja mais leve ao outro. Jogue fora os seus excessos, permita que Deus haja no seu coração. É tão bom quando você se surpreende com a leveza do seu coração, sabe? Com aquela felicidade, como dizia Guimarães Rosa, felicidade nos acontece, felicidade são horinhas de descuido. É quando você não está nem percebendo e de repente aquela leveza toma conta do seu coração, não tem motivo, não tem razão e você se sente feliz. Isso é fruto de um crescimento espiritual, Daniela, que eu preciso alcançar, que você, que todos nós precisamos. Então a vida cristã é sempre uma luz que faz com que a gente seja honesto com a gente. Há situações que o outro nunca poderá me dar. O outro nunca poderá me dar. Há situações que só eu posso alcançar. Há coisas que eu não tenho o direito de pedir ao outro. Sou eu que preciso me oferecer. Deixa de ser hipócrita com você mesmo, que às vezes a gente vai sendo hipócrita com o outro e de repente a gente deixa de perceber que nós estamos sendo hipócritas com a gente mesmo. E essa é a mentira mais nociva. É quando você mente para você mesmo. É quando você joga sobre você diariamente um caminhão de mentiras que nem você acredita. Deixa de bobagem, despoje-se. Isso, minha gente, é uma honestidade que faz muita diferença nos dias de hoje. Porque as pessoas estão muito preguiçosas espiritualmente. Elas estão muito despreparadas emocionalmente. Uma imaturidade o tempo todo. Para com isso. Começa a ser mais realista. Começa a ser mais verdadeiro com você. Você merece essa honestidade. Às vezes você não está sendo amado, é porque você está sendo chato demais. Tem muita gente chata demais, aborrecida o tempo todo, e acha que o outro tem que ficar carregando os fardos que são dela. Não. Eu não tenho obrigação de carregar os fardos que são seus. Eu posso até lhe ajudar em muitas coisas. Eu não tenho o direito de jogar os meus fardos sobre o outro. Então, eu não sou leve, não faço questão de ser leve e quero que o outro me leve nas costas. Isso é justo? Falta vida espiritual na nossa vida, sobra matéria. Pode observar, nós ocupamos demais o nosso tempo com realidades materiais, com situações materiais. E nos falta aquele tempo reservado à construção do espírito, a essa vida íntima que só Deus pode nos dar. Isso é vida espiritual. Quando você espera que o tempo lhe traga a resposta, você se desamarra das suas ansiedades e se desobriga de ter as respostas todas naquele momento e você permite viver. Eu quero fazer a experiência do despojamento, de não ter a resposta hoje. Eu quero aprender a dormir alguns dias com a dúvida. Por que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E saber talvez nem responda. Às vezes a resposta não responde nada. Por quê? Porque o coração está em busca de uma outra resposta,
que só vai ser formulada depois de muito tempo passado, distante daquelas perdas que me fizeram sofrer tanto. Porque é claro que você tem o direito de amar a sua casa. Amor mesmo, cuidado. Quem ama estabelece um vínculo que põe a gente na perspectiva de cuidar, de valorizar. É claro que é diferente o amor que você tem pela casa do amor que você tem pelo filho. Porque ali existe uma reciprocidade. Amar uma pessoa é diferente de você ter um amor por uma estrutura. Mas não é nenhum problema a gente dizer que nós temos um amor pela estrutura onde a gente vive. A gente se identifica com aquelas paredes, com aquelas cortinas, com aquele cheiro, não é? É tão bom quando a gente, depois de uma viagem, volta para casa e você sente o cheiro da sua casa, o cheiro da sua cama, o cheiro do seu guarda-roupa. É tão agradável. Então ali existe todo um conjunto de significados que faz com que você se sinta harmonizado. Isso é amor. Então veja bem, quando eu me disponho a cuidar da minha vida espiritual, outra coisa eu não estou fazendo senão dar um passo para significar essa minha vida material, para que ela me ajude a encontrar as riquezas espirituais. E é interessante porque a gente começa a fazer um caminho de crescimento que vai lhe dando condições de valorizar o que é material, mas ao mesmo tempo não se apegar de maneira desordenada ao que é material. Mas é claro que ali, se não existem pessoas que te amam, que te recebam, que te acolham, essa riqueza material não tem muito sentido. Então nós, à medida que nós fazemos este avanço na vida espiritual, que é o cultivo dessas realidades elevadas, que São Paulo diz, quando a gente começa a cuidar para que não prevaleçam em nós as realidades mesquinhas, as realidades que nos jogam para o chão, você começa a ficar elevado e você vai valorizar a matéria de uma maneira diferente. Então a vida espiritual é essa oportunidade que a gente tem de mudar as nossas perspectivas. Então quando eu interpreto até a perda de um ente querido como uma oportunidade de recrutar dentro de mim forças, coragem, disposição, fé, eu estou dando uma dimensão espiritual àquela perda material. Que a perda de uma pessoa é também matéria. É o corpo que deixa de andar pela casa, é o corpo que já não mais se senta à mesa para tomar as refeições junto com você, é o corpo que você deixa de abraçar, que você deixa de cuidar, que deixa de dormir ao lado. Tem toda uma dimensão material. E é claro, tem a dimensão afetiva, psíquico, espiritual, que depois você vai administrando junto. É tudo de uma vez. E é interessante porque eu identifico que a vida espiritual, qual é o termômetro que você tem para saber se você já alcançou um crescimento ou não? Digamos que eu quero analisar o crescimento que eu tive espiritualmente falando no último ano. Foi um ano pesado, foi um ano difícil para mim. Então eu observei que eu fiz crescimentos espirituais a partir das dificuldades que me foram próprias. Até os rompimentos que foram, num primeiro momento, dolorosos, depois eles demonstraram ser uma experiência de libertação pessoal mesmo. Não é que o outro seja ruim, não é que a pessoa fosse ruim, não. É você que vai tendo capacidade de reconhecer que você precisa dar passos de autonomia, de liberdade interior e de colocar as pessoas no lugar certo até para você amá-las melhor. Pode ser que num primeiro momento o que mais nos doa, o que mais seja difícil de administrar, seja essa perda física mesmo. É o outro que deixou de existir. É o outro que deixou de viver, de estar aqui ao meu lado. Mas enfim, nós não podemos mensurar o tamanho de uma perda. O tanto que a gente perde no momento que perde. É impossível, essa conta não fecha nunca. Agora, que as dificuldades da vida, as perdas materiais, nos ajudam a construir uma vida espiritual bem solidificada, eu não tenho dúvida disso. Essa maturidade só é possível à medida que a gente vai dando uma dimensão espiritual para a perda. Vejo o tempo todo acontecendo ao meu lado. Pessoas que estabeleceram um crescimento fantástico na sua vida espiritual, porque souberam administrar as suas perdas e os seus limites.
É impressionante, minha gente. Basta a pessoa permitir que isso aconteça. Porque às vezes nós ficamos tão amarrados à nossa dor, e existe um fato que às vezes também nos prejudica muito, que é aquela obrigação de sofrer que às vezes a gente tem. Tem gente que já poderia ter superado o luto há muito tempo, mas acha que não pode. Tem medo do que o outro vai pensar, tem medo de como o outro vai, nossa, ela perdeu um filho e ela já está nessa alegria toda. Então nós estamos tão amarrados ao que o outro está pensando sobre nós, que muitas vezes nós não nos permitimos dar esse avanço na vida espiritual, porque ficamos amarrados nessas mesquinharias. Porque como é que nós podemos analisar uma pessoa espiritualmente mais elevada? É quando ela é mais preparada para perder. Se você quiser saber como é que eu sei que uma pessoa está espiritualmente elevada, é a capacidade que essa pessoa tem de perder materialmente. Pode parecer uma contradição, mas não é. Isso acontece. Espiritualmente, o ano passado, o meu crescimento, a minha maturidade, estava intimamente ligada àquilo que eu perdia, não àquilo que eu ganhava. Ganhei muita coisa, foi um ano de muitos ganhos. Fiz projetos importantes na minha vida, mas eu perdi muito. Eu não aprendi muita coisa no momento que eu ganhava. Eu aprendi muito no momento em que eu perdia. Padre, eu perdi o meu filho e não vejo nenhuma vantagem em ter perdido o meu filho. Eu só enxergo prejuízo. Sim, eu também. No momento em que eu vejo uma mãe lamentando a morte do seu filho, eu só vejo prejuízo. Mas vai conversar com essa mãe um tempo depois. A dor de ter perdido o filho não modificou. Pode até ter modificado a saudade, vai ficando mais leve, né? O tempo vai ajudando a curar. Mas ela começa a alcançar algumas dimensões do seu coração que aquele sofrimento só poderia fazer. Aí de repente ela descobre tantas dimensões da vida dela, que aí você identifica que aquele filho soprou uma vida naquela mulher no momento da dor. Como é que nós podemos avançar numa vida espiritual? Identificando naquilo que é vida material, o que pode ser uma amarra para a vida espiritual, ou aquilo que pode ser um impulso. Então nós estamos o tempo todo rodeados pela matéria, a gente não tem como fugir dessa matéria. Você está envolvida pelo seu trabalho, pelas suas amigas, pelos seus amigos, pelo seu contexto de vida social, você está na sua faculdade, você está na escola, enfim, todos nós temos este contexto de vida material que nos envolve. Então, o prejuízo, num primeiro momento, ele pode ser danoso para nós, ele pode nos causar muito sofrimento, mas depois que o tempo passa, você olha para ele e fala, que bom que eu perdi naquela hora. Que bom que naquele momento o meu chão foi retirado. Por quê? Porque pode ser que aquele chão estivesse me prendendo a ele. Que bom que você teve que abrir mão daquilo que foi tão difícil de abrir mão naquele momento. Aí depois que o tempo passa, você olha e percebe que foi fundamental para o seu crescimento humano ter vivido aquela desinstalação que aquela perda havia provocado. Só que, de acordo com o estilo de vida, com o tempo que a gente vai dedicando às situações, pode ser que eu passe boa parte do meu tempo cuidando da matéria, envolvido demais com as questões materiais e sem muito tempo para cultivar uma vida espiritual, uma vida afetiva, que é toda essa dimensão que não está visível, que eu não posso apalpar, mas que faz com que eu continue em pé. É o sopro que me faz parar em pé, né? É interessante isso. Ânima, alma, é isso, é o sopro que faz uma realidade viver. Aí você vai vendo concretamente na sua vida o poder desse discurso religioso que nos convence de que é bom a gente largar aquilo que nos pesa para trás. A vida espiritual, em qualquer que seja a religião, se essa religião estiver comprometida com o amor a Deus e o respeito ao ser humano, ela não vai propor outra coisa senão assumir esses valores que nos tornam mais leves e desprendidos. Sabe por quê? É muito mais fácil
a gente estabelecer uma vida comunitária, uma vida em civilidade, em uma cidade, por exemplo, quando as pessoas estão leves, quando as pessoas estão mais centradas, quando as pessoas estão mais harmonizadas. A religião deveria ser um processo harmonizador. Deveria nos proporcionar diariamente, pela prática religiosa, a capacidade de nos tornar mais leves. Toda vez que nós estamos querendo fazer a busca dessa vida espiritual, nós precisamos identificar situações que são materiais, que fazem parte da nossa rotina e que muitas vezes têm um poder de amarrar a nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a matéria se opõe ao espírito, viu? Uma igreja, por exemplo, que é material, pode muito bem me ajudar a rezar. Eu tenho aquela realidade material como um ponto de partida para a minha vida espiritual. Só que aquela igreja, ela não é o ponto final da minha vida espiritual. O que aquela igreja vai provocar em mim é aqui, dentro do meu coração, na minha cabeça, vai gestar um jeito de ser. Isso tudo é vida espiritual, minha gente. Porque a vida espiritual, na verdade, é a leitura que você faz de tudo o que a vida material lhe provoca. Então você pode muito bem viver perdas materiais e não fazer nenhuma leitura dela, e aí você não tem o crescimento espiritual. Ou você pode perder materialmente, faz uma leitura dessa perda material e cresce espiritualmente. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai e da sua mãe na sua vida vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Christian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não pra gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim.
me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Que às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente.
Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim, através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos. A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio. Que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim. O que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem respeito. Paciência. Uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para Uberlândia.
E num determinado momento eu tinha dormido, porque eu estava com muito sono. Eu acordei e sentei ao lado dela. Eu falei, senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim, eu não. Essa paisagem está tão bonita, se a gente perde a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia. É verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh, meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio,
Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica reboliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tantos CDs todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade. Nós temos aqui, o novo trabalho meu, Deus no Esconderijo do Verso. Todas essas músicas compostas, pensadas, elaboradas, gravadas, para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro. Você tem aqui o livro Discípulo da Madrugada. Você começa a ler um livro que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não. O primeiro motivo aqui, por acaso esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova, ajuda as minhas obras, ajuda a tantas pessoas. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo.
Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas, minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar, o camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo, é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas, e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém, porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito. Você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração este espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não.
é porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores, quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos, trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.